Nunca pensei que um dia tão comum pudesse virar o mais importante da minha vida. Meu nome é Clara, e minha rotina sempre girou em torno de vassouras, panos úmidos e o barulho constante de aspiradores. Hoje, eu estava na mansão da família Moretti, responsável por garantir que cada canto brilhava antes da cerimônia de casamento da filha mais velha, Vitória. Cheguei cedo, como de costume, arrastando meu carrinho de limpeza pelas longas escadarias de mármore, e fui recebida por olhares que me queimavam por dentro. Alguns convidados apenas desviavam os olhos, outros cochichavam como se eu fosse invisível. Mas a pior parte foi quando Vitória entrou na sala principal para o ensaio final, com seu vestido impecável e aquele sorriso altivo que parecia medir o mundo à sua volta. Clara, não encoste na entrada principal. Vai sujar o tapete, disse ela, com uma voz tão fria que parecia gelo derretendo nos meus ossos. Balancei a cabeça, engoli o nó na garganta e segui minha tarefa, tentando não deixar que a humilhação me atingisse. Cada passo era cuidadosamente calculado para que eu não fosse notada, mas minha mente corria mais rápido que meus pés. Hoje algo vai mudar, eu sinto isso. Enquanto limpava o chão do corredor principal, percebi o burburinho crescente. Alguns convidados chegavam e, sem querer, deixavam escapar olhares de curiosidade e até de desprezo. Mas eu não estava ali para eles. Meu foco era a cerimônia, o ritual que transformaria a vida de Vitória. De alguma forma que eu ainda não compreendia, poderia transformar a minha também. Então ouvi o primeiro sinal de que o dia não seria comum, um ruído estranho vindo do saguão. Olhei para cima e vi o fotógrafo tropeçando em um tapete mal colocado. A câmera estava prestes a cair. Sem pensar, larguei o balde, corri e agarrei a câmera a tempo. Obrigada. Eu não sei como agradecer, disse ele, com os olhos arregalados. Eu apenas sorri, pegando o pano para continuar minha limpeza, tentando me misturar novamente às sombras do salão. Mas algo dentro de mim mudou naquele instante. Havia uma tensão no ar, como se o universo estivesse prestes a virar de cabeça para baixo. Eu não sabia, mas segundos depois, todos os olhares se voltariam para mim. Enquanto arrumava os últimos arranjos de flores no corredor lateral, tentei ignorar o frio na espinha que não parecia só ser pelo ar-condicionado. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, mas não fazia ideia do que. Vitória seguia distribuindo ordens, sua voz cortando o salão como navalha, enquanto eu, invisível aos olhos da maioria, movia-me silenciosamente pelos corredores. Foi quando ouvi o murmúrio. Você viu quem está ali? Olhei discretamente e vi um grupo de convidados sussurrando, apontando na minha direção. Normalmente, eu teria ignorado, mas hoje o sussurro não me atingia como desprezo. Havia curiosidade, quase reverência. No altar improvisado, o padre fazia suas últimas instruções e os músicos ajustavam os instrumentos. De repente, Vitória tropeçou no próprio vestido, aquele longo véu de seda deslizando pelo chão como uma serpente traiçoeira. Alguns convidados riram discretamente, outros trocaram olhares de preocupação. Sem pensar duas vezes, corri até ela, segurando o véu e impedindo que ela caísse no chão polido. Vitória me lançou um olhar de desprezo absoluto, como se eu tivesse ousado tocar algo sagrado. Eu sorri apenas com os olhos, tentando não mostrar a frustração que crescia dentro de mim. Você poderia, pelo menos, não tocar no meu vestido, por favor, disse ela, com aquela voz altiva que fazia minha garganta apertar. Claro, sem problema, respondi calmamente, ajustando o véu sem soltar. Foi nesse instante que notei algo estranho na plateia. Alguns convidados começaram a cochichar mais alto, outros ficaram imóveis, segurando o riso ou a surpresa. Eu não sabia ainda, mas algo grande estava prestes a acontecer, algo que mudaria a percepção de todos naquela sala. Enquanto Vitória retomava sua postura perfeita e o fotógrafo retomava seu ângulo, eu percebi um detalhe que ninguém mais notou. A aliança, aquela pequena peça de ouro, havia caído de cima da mesa do altar e rolado silenciosamente até onde eu estava. Sem que ninguém visse, eu me abaixei e peguei a aliança, guardando-a com cuidado no bolso do avental. Foi nesse momento que percebi que minha presença ali não era mais apenas a de uma faxineira. Algo maior estava por vir. Algo que faria todos na sala levantarem-se em respeito e talvez surpresa, segundos depois. O coração batia acelerado, mas eu mantive a calma.
Segurei a aliança com firmeza no bolso, consciente de que aquele pequeno gesto podia mudar tudo. Ainda assim, Vitória continuava alheia a mim, distribuindo sorrisos ensaiados e ordens para que todos se posicionassem. Parecia que o mundo girava ao redor dela, e eu era apenas mais um objeto invisível na paisagem. Quando o padre chamou os noivos para o centro, percebi que o olhar de alguns convidados começava a me seguir. Uma mulher elegante, com um vestido dourado, sussurrou para o acompanhante: "Quem é aquela moça? Parece que ela salvou algo." Sorri de canto, mantendo minha postura discreta. Não podia deixar que suspeitassem da importância do que eu carregava. A aliança não era apenas uma peça, era chave para algo que poucos poderiam compreender, algo que iria virar aquela cerimônia de cabeça para baixo. Vitória estendeu a mão para o noivo, seus dedos trêmulos apesar do sorriso ensaiado. Eu observei cada movimento, cada gesto de tensão escondido atrás da maquiagem perfeita. Então, quando ninguém estava olhando, deslizei silenciosamente para frente, posicionando-me atrás do altar. Precisava estar pronta para o momento certo. O padre começou a falar sobre amor, compromisso e fidelidade. Palavras que soavam comuns, mas naquele instante carregavam uma estranha sensação de urgência. O noivo, ansioso, olhava para Vitória, que mantinha sua expressão impecável. Eu senti uma oportunidade surgir, uma chance de mostrar que mesmo alguém invisível, alguém desprezado, poderia mudar tudo em segundos. Foi então que ouvi o som, um estalo vindo do alto do lustre. Um detalhe minúsculo que ninguém notou, mas eu vi. Uma das velas, presa de forma instável, começava a cair, prestes a provocar um desastre. O pensamento atravessou minha mente como um raio. Se eu não agir agora, pode ser o caos. Com um impulso silencioso, corri para a frente, segurando a vela e evitando que ela caísse sob o vestido de Vitória. O susto fez alguns convidados prenderem a respiração, e pela primeira vez senti olhares de reconhecimento surgirem em meio à multidão. Vitória, surpresa, piscou, incapaz de esconder o choque. E naquele instante eu soube que algo havia mudado. Por segundos, todos ficaram de pé, não ainda em aplauso, mas em atenção, como se o tempo tivesse parado e todos percebessem que algo maior estava acontecendo. O sussurro de surpresa se espalhou pela sala como fogo em palha seca. Alguns convidados ainda olhavam para mim com incredulidade, outros tentavam disfarçar a admiração que começava a brotar em seus olhos. Eu apenas respirava fundo, tentando não deixar a tensão me dominar. Cada gesto meu, cada passo silencioso, estava calculado. Vitória se recompôs, ajustando o véu mais uma vez, mas seu olhar havia mudado. Um lampejo de irritação misturado à confusão passava pelo rosto dela. "Clara, você não devia", começou, mas parou, engolindo as palavras. Aquilo era o que eu precisava. Reconhecimento sem que ela pudesse verbalizar. Enquanto o padre continuava com a cerimônia, percebi algo ainda mais crítico. O noivo parecia nervoso, mexendo-se inquieto. Seus olhos, inicialmente fixos na noiva, começaram a se desviar para mim, quase como se buscassem apoio ou orientação. Eu senti o peso da responsabilidade. A aliança estava segura no meu bolso, mas agora sabia que precisava agir no momento certo para que ninguém se machucasse, ao mesmo tempo que minha intervenção fosse notada de forma definitiva. O calor da tensão aumentava, mas eu mantive silêncio. Cada pessoa presente podia sentir que algo estava acontecendo, mesmo que não soubesse exatamente o que. Alguns cochichos começaram a se intensificar. "Você viu? Aquele vestido ia pegar fogo. Ela salvou a situação sem ninguém perceber." Vitória tentou recuperar o controle da situação, mas a tensão já havia se instalado. Eu percebi o instante perfeito. O padre pediu as alianças. No mesmo momento, deslizei a mão para dentro do bolso, sentindo o frio do ouro entre meus dedos. A noiva, distraída, não notou. O noivo, por outro lado, olhou diretamente para mim, e eu compreendi que ele confiava, mesmo que inconscientemente, em minhas mãos para aquele momento. Quando entreguei a aliança a ele, os olhos de todos se fixaram em mim. Um silêncio absoluto caiu sobre a sala. Por alguns segundos, ninguém respirou. Vitória regalou os olhos, finalmente entendendo que eu não era apenas a faxineira, a invisível que ela desprezou. Eu era a pessoa que mantinha tudo sob controle, a força silenciosa que salvava a cerimônia de um desastre iminente.
E ali, naquele instante exato, eu percebi, segundos mais tarde, todos ficariam de pé, não apenas por gratidão, mas pelo reconhecimento de que a verdadeira importância não estava no status ou na riqueza, mas nas ações que ninguém via, até que fosse impossível ignorar. O noivo pegou a aliança das minhas mãos com um leve aceno de gratidão que só eu percebi. Aquilo queimou mais qualquer aplauso. Era o reconhecimento silencioso de alguém que, até então, jamais teria cruzado meu olhar. Senti minhas pernas tremerem, mas mantive a postura, recuando devagar para meu lugar discreto no canto do salão. Vitória, porém, não suportava a ideia de não estar no centro das atenções. O rubor subiu-lhe ao rosto e sua voz saiu um pouco mais alta do que deveria. Padre, por favor, prossiga. Não vamos perder tempo com interrupções. As palavras cortaram como navalha. Alguns convidados franziram a testa diante da grosseria, mas ninguém ousou contrariá-la. Eu apenas baixei os olhos, tentando esconder a pontada de dor. Era como se cada gesto meu fosse sempre reduzido a nada, mesmo depois de tudo que já fizera naquela noite. O padre, constrangido, retomou a cerimônia. O noivo segurou a mão de Vitória e começou a repetir os votos, mas sua voz estava trêmula, insegura. Eu observava com atenção, porque havia algo nos olhos dele que não batia com a cena perfeita que a noiva tentava encenar. Ele parecia preso, desconfortável, como se carregasse um segredo grande demais para ser ocultado. Então, no meio da repetição dos votos, ouviu-se um estalo vindo do som. Os microfones falharam e a música cessou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Alguns convidados tossiram, outros olharam em volta, confusos. E foi nesse silêncio que a verdade começou a se insinuar. O noivo hesitou. Engoliu seco. Sua mão apertou a aliança, mas ele não conseguiu completar a frase. Vitória, impaciente, sussurrou. Fala logo, Marcos. Eu estava ali, a poucos metros, e juro que consegui sentir o coração dele batendo acelerado. Algo estava prestes a ser dito, algo que poderia destruir a fachada perfeita daquela cerimônia. E, de alguma forma inexplicável, eu sabia que eu mesma faria parte desse momento. Foi então que, pela primeira vez, o noivo ergueu os olhos para mim diante de todos. Não foi um olhar rápido, não foi por acaso. Ele me fitou de forma clara, como se eu fosse a única pessoa capaz de compreender o que ele estava prestes a revelar. E nesse instante, percebi que a história daquela noite não seria sobre a noiva, nem sobre o casamento. Seria sobre a verdade escondida e sobre o meu papel em revelá-la. O silêncio no salão tornou-se quase palpável. Todos esperavam pelo próximo movimento, mas ninguém ousava quebrar a tensão que pairava no ar. Eu podia sentir cada respiração presa, cada olhar voltado para o casal no altar. E no meio de tudo isso, lá estava eu, invisível para a maioria, mas completamente consciente do poder que carregava em minhas mãos naquele instante. Marcos, o noivo, engoliu em seco e olhou ao redor. Sua voz saiu baixa, quase hesitante, mas carregada de sinceridade. Eu não posso prosseguir sem que a verdade seja dita. Um sussurro percorreu o salão. Os convidados se inclinaram, alguns chocados, outros curiosos. Vitória regalou os olhos, como se tivesse sido atingida por um raio. Sua máscara de perfeição começou a rachar. Ela abriu a boca para interromper, mas foi tarde demais. Ele continuou. Clara, você salvou essa cerimônia. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Sem você, tudo teria desmoronado. O salão ficou ainda mais silencioso. Alguns rostos mudaram de expressão, passando de curiosidade para admiração. Outros simplesmente ficaram boquiabertos, incapazes de processar o que estavam ouvindo. Vitória recuou, tremendo, percebendo que sua autoridade naquele momento havia sido totalmente questionada. Eu senti algo crescer dentro de mim. Uma mistura de surpresa, alívio e uma força que nunca soube que possuía. Pela primeira vez, minha presença foi reconhecida de forma clara, sem rodeios. Meu corpo todo parecia vibrar, e mesmo mantendo a postura de sempre, eu sabia que algo mudaria para sempre. Então Marcos fez algo inesperado. Ele se virou completamente para mim, segurando a aliança que eu havia entregue, e disse alto o suficiente para que todos ouvissem. Sem Clara, nada disso seria possível.
Ela não é apenas nossa faxineira, ela é a razão de estarmos aqui hoje, seguros e completos. E naquele instante, algo dentro de mim explodiu. Os olhares de todos se voltaram para mim, finalmente enxergando o valor que eu sempre carregara em silêncio. Vitória ficou pálida, incapaz de manter seu sorriso ensaiado. Alguns convidados se levantaram lentamente, e eu sabia que os segundos seguintes seriam decisivos. O murmúrio cresceu no salão. Alguns convidados se levantaram, outros ainda tentavam compreender o que acabará de acontecer. Pela primeira vez naquela noite, eu senti todos os olhares voltados para mim. Não com desprezo, mas com respeito, admiração e até surpresa. Vitória estava paralisada, como se não soubesse se chorava de raiva ou vergonha. Seus dedos apertavam o véu com força, enquanto o resto do corpo permanecia rígido. Ela parecia incapaz de enfrentar a realidade. A pessoa que ela desprezara, que sempre fora invisível para ela, agora carregava o reconhecimento que ela tanto desejava. O padre, desconcertado, respirou fundo e tentou retomar a cerimônia. Mas a tensão era palpável. Ele olhou para mim, como se pedisse permissão para continuar, e eu apenas fiz um leve aceno. Não era necessário dizer nada. O momento já havia se transformado em algo muito maior. Marcos segurou minha mão por um instante, agradecendo silenciosamente. Seus olhos brilhavam com gratidão e um toque de emoção que só nós dois entendíamos. Ele voltou a se concentrar na noiva, tentando completar os votos, mas agora o ar estava diferente. O poder das aparências fora quebrado, e todos no salão percebiam que havia algo real e humano que não podia ser ignorado. E então, algo inesperado aconteceu. Um aplauso começou, tímido no início, mas rapidamente crescendo. Pessoas se levantaram, uma a uma, reconhecendo não apenas minha ação, mas o que ela representava: coragem, dedicação e presença de espírito. Aquela sala inteira, cheia de riqueza e ostentação, estava finalmente reconhecendo o valor de alguém que sempre fora subestimada. Vitória, ainda em choque, não podia acreditar. Seus sorrisos ensaiados haviam desaparecido, substituídos por confusão e frustração. Ela finalmente entendeu que a cerimônia não girava em torno dela. E naquele instante, eu soube, segundos depois, todos estariam de pé, não por educação, mas por genuíno respeito. O mundo parecia ter parado, e eu me senti estranhamente leve. Tudo que sempre escondi, tudo que sempre fiz silenciosamente, finalmente era visto. A faxineira invisível da família Moretti tinha, naquele momento, conquistado um lugar que ninguém poderia ignorar. O aplauso se espalhou como um incêndio silencioso pelo salão. Cada batida das palmas parecia desfazer camadas de desprezo que eu carregava há anos. Meu coração acelerou, e mesmo mantendo o semblante calmo, não pude deixar de sentir lágrimas queimarem nos olhos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de vitória silenciosa. Vitória ainda estava imóvel, encarando cada gesto meu como se tentasse decifrar algum segredo. Eu a olhava apenas de relance. Não era raiva que eu sentia, nem necessidade de vingança. Era apenas a confirmação de que minha dignidade, aquela que ela sempre tentou diminuir, finalmente estava visível para todos. Marcos voltou a sorrir para mim, um sorriso cheio de gratidão que me fez sentir que toda a minha vida de esforços invisíveis tinha valido a pena. Ele retomou a cerimônia, e dessa vez não parecia nervoso. Havia confiança em seus gestos, porque sabia que, de alguma forma, a segurança daquele momento fora garantida por mim. Os convidados continuavam a aplaudir, alguns ainda sentados, mas outros já totalmente em pé. A mudança era tangível. Não apenas um reconhecimento superficial, mas um respeito profundo pelo que eu representava naquele instante. Eu, a faxineira que ninguém notava, agora era o centro de admiração silenciosa. Vitória finalmente se moveu, mas não para recuperar o controle. Ela recuou, deixando que a cerimônia prosseguisse sem interferência. A arrogância que sempre carregara parecia se dissolver diante dos olhos atentos dos convidados. Pela primeira vez, eu percebi que ela não tinha palavras para confrontar o que acontecia. Então, quando Marcos colocou a aliança no dedo de Vitória, algo dentro da sala mudou completamente. Todos perceberam a diferença entre a aparência e a realidade, entre a perfeição ensaiada e a ação verdadeira. E foi nesse momento que compreendi. Eu não precisava de aplausos nem de palavras.
O respeito que emanava do reconhecimento coletivo já era mais poderoso do que qualquer elogio superficial. Segurei meu avental com firmeza, sentindo-me finalmente inteira, como se cada gesto silencioso de anos tivesse sido recompensado em segundos. E então, percebi que a história daquela noite não seria esquecida tão cedo. Todos os olhos estavam abertos, todos os corações tinham testemunhado que, às vezes, os invisíveis são os mais importantes. A cerimônia finalmente prosseguia, mas o clima havia mudado para sempre. Cada passo que Vitória dava parecia menor, mais inseguro, enquanto cada olhar dirigido a mim carregava a admiração. Era estranho perceber o quanto o silêncio poderia ser poderoso. Às vezes, não dizer nada era a forma mais intensa de mostrar quem realmente somos. Marcos, ainda sorrindo para mim de maneira discreta, sussurrou: "Você salvou tudo, Clara. Obrigado." A simples menção do meu nome fez meu coração acelerar. Ninguém mais precisava ouvir aquelas palavras, mas só ele saber que havia confiança e gratidão suficientes para preencher todos os anos de invisibilidade que enfrentei. A noiva, por outro lado, tentava manter a compostura. Seu sorriso já não era tão firme e sua postura exalava tensão. Ela percebeu, finalmente, que nada do que planejara poderia apagar o que todos ali estavam vendo. Eu, a faxineira desprezada, tornará-se protagonista de um momento que ela sempre imaginou ser só dela. O padre, ainda tentando conduzir a cerimônia, olhou para mim uma vez ou duas, com uma expressão que misturava surpresa e respeito. Cada palavra que ele pronunciava parecia menor, diante da força silenciosa que eu emanava. Era como se minha presença tivesse alterado o ritmo de tudo ao redor. Alguns convidados se aproximaram, discretamente, para me cumprimentar ou simplesmente trocar um olhar cúmplice. Eu entendi aqueles gestos como uma homenagem silenciosa à coragem e à atenção aos detalhes que ninguém mais percebia. A sensação era quase elétrica. Nunca imaginei que pequenos atos de cuidado e responsabilidade pudessem gerar um impacto tão profundo. Vitória finalmente se afastou um pouco do centro do altar, talvez para disfarçar, talvez para recuperar algum controle. Mas ninguém mais parecia ligado a ela naquele instante. Todos os olhos estavam voltados para mim, e isso não era apenas reconhecimento. Era admiração genuína. E eu percebi que algo dentro de mim havia mudado. Eu não precisava provar mais nada para ninguém. Aquela noite mostrava, para todos, que minha importância nunca fora invisível, apenas ignorada. E agora, não havia como voltar atrás. A história estava escrita, e eu era uma parte indispensável dela. Enquanto a cerimônia avançava, algo dentro de mim se solidificava. Eu não era mais apenas a faxineira. Aquela percepção silenciosa que antes me consumia com amargura agora se transformava em poder serena. Cada gesto meu, cada passo discreto que eu dava pelo salão, carregava uma presença que não podia mais ser ignorada. Marcos, ao meu lado, trocava olhares rápidos comigo durante a troca de alianças. Havia um entendimento sem palavras, uma gratidão silenciosa que atravessava a formalidade da cerimônia. Ele sabia que aquele momento, aparentemente trivial, só se tornará possível graças a mim. E naquele instante, senti uma conexão profunda com ele, não apenas como noivo, mas como alguém que reconhecia valor onde ninguém mais enxergava. Vitória, ainda em choque, começou a perceber que a fachada perfeita que sempre manteve começava a desmoronar. Cada sorriso forçado, cada gesto calculado, não tinha mais efeito. Eu não precisava lutar contra ela. Minha presença já falava por si só. E era isso que a deixava mais irritada do que qualquer palavra ou confronto direto poderia causar. Alguns convidados começaram a sussurrar entre si, trocando olhares cúmplices. A atmosfera mudou, de formalidade fria para uma energia vibrante de respeito e reconhecimento. Eu podia sentir a admiração crescendo, mesmo entre aqueles que tentavam disfarçar. Era um reconhecimento silencioso, mas imenso. Quando o padre finalmente disse: "Pode beijar a noiva", todos prenderam a respiração. Marcos olhou para mim mais uma vez, e seu sorriso silencioso dizia tudo. Nós sabíamos que realmente importava naquela noite. O beijo aconteceu. Mas para mim, o momento não era sobre eles. Era sobre a justiça silenciosa que finalmente se manifestava diante de todos. E então, no exato instante em que todos aplaudiram, percebi.
Meu papel não era apenas garantir a cerimônia perfeita. Era lembrar a todos que valor verdadeiro não se mede pelo status, riqueza ou aparência. Estava em atos discretos, em presença constante e em coragem silenciosa. Após o beijo, o salão explodiu em aplausos e gritos de felicidade. Mas para mim, não era a alegria dos noivos que importava naquele instante. Era o reconhecimento silencioso de todos os que antes me ignoravam, que agora viam em mim algo maior do que a função que eu desempenhava. Vitória tentava recuperar o controle, mas sua postura rígida denunciava que ela não sabia como lidar com a situação. Seus olhos, antes altivos e desdenhosos, agora refletiam confusão e medo de perder o protagonismo que acreditava merecer. Cada gesto dela se tornava menor diante do impacto do que havia acontecido. Marcos se afastou um pouco de Vitória e me olhou, apenas por um instante, antes de voltar a sorrir para ela. Mas aquele breve momento foi suficiente para eu sentir que, apesar de invisível, eu tinha conquistado meu espaço. A presença silenciosa da faxineira tinha se tornado impossível de ignorar. Alguns convidados começaram a se aproximar, curiosos para me cumprimentar. Palavras de agradecimento e elogio surgiam, discretos, mas sinceros. Nunca imaginei que simples atos de dedicação pudessem gerar tamanha admiração. Aquele reconhecimento era mais valioso que qualquer recompensa material. Enquanto caminhava de volta ao meu canto, senti olhares fixos em mim, não de desprezo, mas de respeito. Pela primeira vez, entendi que minha história não seria esquecida, que minha coragem e atenção aos detalhes haviam deixado marcas profundas. E então, no meio do murmúrio dos convidados e do brilho das luzes do salão, compreendi algo essencial. A verdadeira força não está na riqueza, no status ou na aparência. Está naqueles que persistem em fazer o certo, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém acredita. E naquela noite, eu, a faxineira, finalmente era vista. O jantar começou, mas o clima na sala era diferente. A atmosfera de ostentação e formalidade deu lugar a uma sensação de respeito silencioso. Cada garfada parecia carregada de olhares curiosos, e, pela primeira vez, ninguém tentava me ignorar. Senti um calor estranho subir pelo meu peito, um reconhecimento que jamais imaginei sentir naquela vida marcada pela invisibilidade. Vitória tentava conversar com alguns convidados, mas seus esforços eram em vão. Todos ainda estavam absorvendo o que havia acontecido momentos antes. E, quando olhavam para mim, percebia-se uma mistura de admiração e surpresa. Aquele simples gesto de reconhecer meu valor havia transformado toda a percepção que tinham sobre mim. Marcos, sentado discretamente à minha frente durante o jantar, trocava olhares cúmplices comigo de vez em quando. Eu respondia com um leve aceno ou um sorriso contido, porque entendíamos que palavras eram desnecessárias. A gratidão dele era mais intensa do que qualquer elogio que pudesse ser dito em voz alta. Em um momento, Vitória aproximou-se de mim, hesitante, tentando medir minha reação. Clara, eu não sei o que dizer, murmurou, com a voz trêmula. Não precisei responder. Meu olhar, firme e tranquilo, transmitia tudo o que precisava. Não havia ressentimento, apenas a constatação de que a verdade finalmente tinha se revelado. Ela entendeu, sem que eu precisasse falar, que seu reinado de controle tinha acabado. Alguns convidados começaram a conversar comigo, discretamente, fazendo perguntas sobre como eu havia ajudado, sobre minha vida, minha história. Nunca imaginei que tantos estivessem interessados em conhecer a pessoa por trás do trabalho silencioso que sempre fiz. Senti-me valorizada de uma forma que jamais pensei ser possível. E, enquanto observava o salão, percebi que aquela noite não seria esquecida. A noiva, o noivo e os convidados tinham testemunhado algo maior do que qualquer cerimônia perfeita. Haviam visto a força invisível que carregava todos os dias e finalmente a reconheceram. Naquele momento, senti que meu mundo havia mudado. Eu, a faxineira desprezada, tinha se tornado símbolo de coragem e dignidade naquela noite. E, pela primeira vez, senti que realmente pertencia àquele espaço, não como serva, mas como alguém digno de respeito e admiração. Enquanto o jantar avançava, comecei a notar pequenas mudanças sutis no comportamento das pessoas ao meu redor. Convidados que antes me ignoravam agora encontravam maneiras de cruzar o salão e trocar algumas palavras comigo. Eram cumprimentos simples,
mas carregados de sinceridade. Cada gesto me fazia sentir mais viva, mais reconhecida. Vitória permanecia em silêncio, sentada, tentando mascarar seu desconforto com um sorriso forçado. Mas eu sabia que nada poderia mais apagar a impressão que fizera. Ela havia aprendido, naquele instante, que status e aparência não podem substituir ações genuínas e caráter. Marcos, por outro lado, parecia mais relaxado. Ele riu de algo que alguém disse, mas seus olhos frequentemente me encontravam. Havia uma gratidão silenciosa que nos unia sem necessidade de palavras. Era como se a noite tivesse sido transformada por um simples ato de coragem e dedicação que poucos compreenderiam plenamente. Em determinado momento, a mãe de Marcos se aproximou de mim, com uma expressão que misturava surpresa e respeito. Clara, você fez algo incrível hoje. Eu não sabia o quanto você se dedicava, disse ela, com a voz embargada. Não precisei responder com palavras. Um simples sorriso meu foi suficiente para transmitir o que sentia. Reconhecimento, mas também uma sensação de conquista silenciosa. Pela primeira vez, senti que minha vida de esforço invisível havia finalmente sido valorizada. Enquanto observava o salão, percebi que a dinâmica tinha mudado. Conversas surgiam ao meu redor, olhares de respeito eram direcionados a mim, e mesmo Vitória parecia entender que não podia mais me subestimar. Pela primeira vez, eu não era faxineira invisível. Eu era alguém digno de admiração e respeito genuíno. E naquele instante, compreendi que aquela noite não seria apenas lembrada pelos votos ou pelo beijo dos noivos, mas pela força silenciosa que revelara a verdade. Ninguém deve ser subestimado, e cada ato de coragem, por menor que pareça, pode transformar completamente a percepção das pessoas ao seu redor. Após o jantar, o salão começou a se animar com a música e a dança. Mas, mesmo com a festa em andamento, eu continuava sentada discretamente, observando tudo. Não precisava dançar ou chamar atenção. A sensação de reconhecimento já era suficiente para mim. Pela primeira vez, eu me sentia completa, visível e valorizada. Vitória tentava comandar a pista de dança, convidando pessoas para dançarem com ela, mas seus esforços pareciam em vão. Havia algo no ar que ela não podia controlar, o respeito silencioso que todos passaram a sentir por mim. Ela não conseguia mais ser o centro absoluto da atenção. Marcos se aproximou e me estendeu a mão. "Vamos dançar?" perguntou, com um sorriso discreto. Assenti, e ele me conduziu para o centro da pista. A música parecia diferente, mais leve, quase como se dançasse apenas para nós dois. Cada passo me carregava a sensação de vitória silenciosa. Pela primeira vez, percebi que minha presença podia preencher o espaço de uma maneira que nunca imaginei ser possível. Enquanto dançávamos, alguns convidados olhavam para nós com curiosidade e admiração. E, mesmo sem palavras, compreendiam que aquela dança representava muito mais do que um simples momento festivo. Era a celebração da coragem, da dignidade, da força invisível que eu sempre carreguei comigo. Vitória permaneceu observando, sentada, incapaz de interromper o que acontecia. Sua postura altiva já não causava o impacto de antes. Ela não era mais a protagonista da noite. A cena havia mudado, e eu estava no centro dela, não por arrogância, mas por mérito e presença verdadeira. E naquele momento, percebi que cada desafio enfrentado, cada desprezo suportado, cada gesto invisível que fizera ao longo dos anos, tinha me preparado para aquele instante. Pela primeira vez, eu entendia que ser invisível não significava ser insignificante. Pelo contrário, minha força silenciosa tinha se tornado impossível de ignorar. Depois da dança, fui me sentar novamente, mas percebi que algo havia mudado na maneira como todos me olhavam. Não eram olhares de curiosidade, mas de respeito e admiração. Pessoas que antes me ignoravam agora buscavam uma palavra, um gesto, uma forma de se conectar comigo. Pela primeira vez, senti que meu valor não estava mais escondido. Vitória passou por mim, tentando disfarçar seu desconforto, mas não conseguiu evitar que nossos olhares se cruzassem. Eu não senti raiva, nem vontade de confrontá-la. Apenas observei, tranquila, percebendo que ela finalmente entendia. A autoridade baseada em desprezo e arrogância é frágil diante da verdade e da coragem silenciosa. Marcos se aproximou novamente, trazendo consigo um sorriso que dizia mais do que qualquer palavra.
Ele segurou minha mão por alguns segundos, um gesto simples, mas carregado de reconhecimento e gratidão. Aquilo me aqueceu por dentro. Nunca imaginei que a atenção e o respeito de alguém pudesse ter tanto peso emocional. Enquanto observava os convidados conversarem, percebi pequenas mudanças sutis. Alguns que antes haviam sido ríspidos comigo agora me cumprimentavam com sinceridade. Outros, em silêncio, apenas me observavam com expressão de admiração. Cada gesto parecia reforçar a ideia de que a vida recompensa a persistência, a bondade e a dedicação, mesmo quando ninguém percebe. E então, em meio à música, às conversas e aos risos, compreendi algo profundo. Minha vida inteira de esforços invisíveis tinha criado uma força silenciosa, capaz de transformar não apenas a percepção das pessoas, mas também a minha própria visão de mim mesma. Pela primeira vez, eu não precisava provar nada a ninguém. Eu sabia o meu valor. E, finalmente, o mundo à minha volta também soube. A noite avançava, e o salão estava repleto de risos, música e conversa animada. Mas, em meio a tudo isso, eu sentia uma calma intensa. Não precisava correr atrás de reconhecimento, não precisava provar nada a ninguém. A sensação de estar finalmente vista e valorizada era mais poderosa que qualquer aplauso ou elogio. Vitória continuava circulando pelo salão, mas sua postura não transmitia mais confiança. Era visível que ela tentava manter o controle, mas todos os olhares e gestos ao meu redor reforçavam algo que ela ainda não aceitava. Meu valor não dependia da aprovação dela. Marcos, percebendo meu olhar distante, se aproximou e disse: "Clara, você é incrível. Não sei como agradecer tudo o que fez." Não precisei responder. Um sorriso leve e sincero foi suficiente para transmitir tudo o que eu sentia. Ele entendeu que minha presença, minha dedicação e coragem haviam feito a diferença naquela noite, e isso bastava. Alguns convidados começaram a se aproximar, discretamente, para me cumprimentar. Palavras de gratidão e reconhecimento surgiam, tímidas, mas genuínas. Pela primeira vez, percebi que meu trabalho silencioso sempre teve impacto, mesmo que ninguém visse antes. Enquanto observava a festa, percebi que a dinâmica havia mudado completamente. A arrogância e o desdém de Vitória perderam força, enquanto meu respeito e admiração cresceram silenciosamente. Eu não era apenas a faxineira que limpava o salão. Eu era alguém que havia deixado sua marca de forma profunda e inesquecível. E naquele instante, senti uma certeza interior. A vida recompensa a honestidade, a dedicação e a coragem silenciosa. Ser invisível não significa ser insignificante. Minha presença, minha força e minha dignidade eram agora impossíveis de ignorar. Pela primeira vez, me senti plenamente reconhecida, e isso era mais do que qualquer cerimônia, qualquer festa ou qualquer aplauso poderia oferecer. Depois de algum tempo, percebi que a festa começava a desacelerar. Alguns convidados já haviam se retirado, mas o salão ainda mantinha uma energia vibrante, diferente de tudo que eu já tinha visto. Agora, todos pareciam compreender que algo maior tinha acontecido naquela noite, algo que ia muito além da cerimônia ou do casamento em si. Vitória sentou-se sozinha, em um canto, tentando recuperar sua compostura. Observava cada gesto meu, cada olhar que recebia, e parecia incapaz de aceitar que sua autoridade sobre todos ali havia desaparecido silenciosamente. Não senti satisfação em vê-la assim. Senti apenas uma paz interior, a confirmação de que a verdade e a dignidade sempre encontram seu caminho. Marcos se aproximou novamente, desta vez com um olhar sério e determinado. "Clara, eu preciso que você saiba que não teria dado certo sem você. Você salvou mais do que a cerimônia, salvou a verdade de tudo isso." Respirei fundo, sentindo o peso das palavras dele. Pela primeira vez, alguém reconhecia plenamente não apenas meu esforço, mas a força que carregava todos os dias, invisível aos olhos do mundo. Um sorriso suave surgiu no meu rosto, não por orgulho, mas por paz. Alguns convidados se aproximaram novamente, desta vez para conversar mais profundamente, fazer perguntas sobre minha vida, sobre minhas experiências. Pela primeira vez, percebi que minha história importava para eles. Não era mais apenas a faxineira, eu era alguém que inspirava respeito e curiosidade genuína. Enquanto caminhava discretamente pelo salão, sentia algo que jamais imaginei sentir: pertencimento. Pela primeira vez na vida,
Meu esforço invisível havia se tornado visível de uma forma que tocava não apenas quem eu era, mas também quem eu podia ser. A força que carregava em silêncio finalmente encontrou reconhecimento. E naquele instante, compreendi que a verdadeira vitória não estava em humilhar ninguém, nem em exigir respeito. Estava em ser fiel a si mesma, em persistir silenciosamente, acima de tudo, em nunca subestimar o poder das próprias ações. Eu, a faxineira desprezada, agora era alguém impossível de ignorar. A festa continuava, mas meu foco já não estava nas mesas, na comida ou na música. Eu observava as pessoas, percebendo pequenas mudanças nos olhares e gestos ao meu redor. Cada sorriso dirigido a mim carregava um significado profundo, uma validação silenciosa do esforço que carreguei durante tantos anos. Vitória, por outro lado, já não conseguia mais manter sua postura altiva. Cada tentativa de impor sua presença parecia forçada, e isso me trouxe uma sensação inesperada de leveza. Não era vingança, nem alegria pelo desprezo que havia recebido. Era a constatação de que a verdade e a dignidade sempre encontram seu lugar, cedo ou tarde. Marco se aproximou novamente, desta vez com uma expressão mais leve, quase brincalhona. Clara, você realmente mudou tudo hoje. Eu não sei como agradecer de verdade. Sorri levemente, sentindo meu coração se aquecer. Ele não precisava de respostas elaboradas. Seu olhar e suas palavras eram suficientes para transmitir gratidão e reconhecimento. Pela primeira vez, percebi que a conexão verdadeira não precisa ser declarada em palavras grandes. Ela se revela nos gestos simples, nos olhares, na presença. Alguns convidados começaram a se aproximar discretamente, compartilhando histórias de pequenas gentilezas e observações que notaram sobre mim. Cada relato, cada gesto de reconhecimento reforçava algo que eu já sabia. Mesmo invisível, eu havia deixado minha marca no mundo ao meu redor. Enquanto caminhava pelo salão, sentia que minha vida inteira de dedicação silenciosa finalmente havia encontrado seu lugar. Não se tratava de status, riqueza ou poder. Tratava-se de valor genuíno, da força invisível que carregamos todos os dias, muitas vezes sem que ninguém perceba. E naquele momento, percebi algo ainda mais profundo. A verdadeira força não está em quem humilha ou despreza, mas em quem persiste com dignidade, em quem escolhe fazer o certo, mesmo quando ninguém vê. Eu, a faxineira, agora sabia que minha presença, minha coragem e minha bondade eram impossíveis de ignorar. A festa começou a se acalmar e a maioria dos convidados já estava cansada. Mas eu permanecia ali, no meio do salão, sentindo algo que jamais tinha experimentado, uma sensação de pertencimento, de reconhecimento pleno. Não precisava de aplausos ou elogios, apenas o respeito silencioso ao meu redor me bastava. Vitória estava sentada, observando em silêncio. Ela não falava, não sorria, apenas assistia aquilo que não podia controlar. Era curioso perceber como a arrogância pode ser dissolvida sem palavras, apenas pelo peso da verdade e da dignidade silenciosa. Eu não sentia prazer em vê-la assim. Apenas paz, a confirmação de que nada construído sob desprezo e falsa superioridade dura para sempre. Marco se aproximou, desta vez segurando minhas mãos com firmeza, transmitindo um misto de gratidão e admiração. Clara, você mudou tudo. Não só a cerimônia, mas a maneira como todos aqui nos enxergam, como me enxergam. Eu nunca vou esquecer isso. Senti meu coração bater mais forte. Não era vaidade, mas uma confirmação silenciosa. Minha vida inteira de esforço invisível havia finalmente sido reconhecida, e não por uma cerimônia ou por status, mas pelo valor real que carregava todos os dias. Alguns convidados se aproximavam de maneira discreta, iniciando pequenas conversas. Queriam ouvir sobre minha história, minha rotina, minhas conquistas silenciosas. Pela primeira vez, percebi que minhas ações diárias, muitas vezes ignoradas, eram vistas e valorizadas. Não precisava mais provar nada. O respeito e a admiração surgiam espontaneamente. Enquanto caminhava pelo salão, sentia uma força nova dentro de mim. Cada gesto, cada olhar, cada palavra de reconhecimento consolidava algo que eu já sabia. A verdadeira dignidade não depende de quem a vê, mas de quem a mantém firme, mesmo na invisibilidade. Eu, a faxineira desprezada, agora era alguém impossível de ignorar, não por arrogância, mas por força, coragem e integridade. E naquele instante,
Compreendi que a vida sempre encontra maneiras de valorizar quem persiste com verdade e coragem, mesmo quando o mundo parece ignorar. Eu tinha sobrevivido à indiferença e ao desprezo, e agora estava finalmente no meu lugar, reconhecida e respeitada por todos que importavam. O relógio já marcava quase meia-noite, e a festa estava em seu momento final. Algumas luzes haviam sido suavizadas, criando uma atmosfera mais íntima e acolhedora. Mas para mim, o que permanecia forte não era a música ou a decoração, e sim a sensação de reconhecimento que agora preenchia cada canto do salão. Vitória permanecia no canto, cabisbaixa, observando. Eu não sentia raiva, apenas uma profunda compreensão. Algumas pessoas só entendem o valor de alguém quando percebem que não podem mais ignorá-lo. Ela não tinha aprendido isso da maneira mais bonita, mas ainda assim, havia aprendido. Marcos apareceu novamente, com aquele sorriso tranquilo que agora me parecia familiar. Clara, obrigado por tudo. Você não tem ideia de quanto mudou a noite e a minha visão sobre muitas coisas. Sorri, sentindo o peso de suas palavras. Ele não estava apenas reconhecendo meu esforço naquela cerimônia, mas a força de quem lida diariamente com desafios invisíveis continua firme. Pela primeira vez, senti que não precisava provar nada, que o respeito conquistado valia mais que qualquer medalha ou elogio público. Alguns convidados se aproximaram mais uma vez, desta vez de forma quase tímida. Queriam ouvir sobre minha vida, meu trabalho, meu jeito de enfrentar o dia a dia. Pela primeira vez, percebi que minhas ações silenciosas realmente faziam diferença, que a dedicação diária, mesmo invisível, tinha seu impacto e reconhecimento. Enquanto caminhava pelo salão, absorvendo cada olhar e cada gesto, sentia algo que jamais havia sentido: pertencimento genuíno. Não era apenas sobre mim ser vista, era sobre a constatação de que a vida recompensa a persistência, a coragem e a dignidade, mesmo quando ninguém vê. E naquele momento, finalmente compreendi. Ser invisível não significa ser insignificante. Cada ato de bondade, cada esforço silencioso, cada gesto de coragem tem o poder de transformar não apenas a percepção dos outros, mas a nossa própria visão sobre quem somos. Eu, a faxineira desprezada, agora era alguém impossível de ignorar, não por arrogância, mas por força, integridade e presença genuína. O salão já estava quase vazio, e um silêncio confortável começou a se instalar. As luzes baixas criavam sombras suaves que dançavam nas paredes, enquanto alguns convidados ainda permaneciam, conversando em pequenos grupos, mas de maneira mais discreta. Eu me sentei em uma cadeira próxima à pista de dança, observando tudo ao meu redor. Pela primeira vez, sentia que não precisava correr atrás de nada. A noite havia revelado algo maior do que qualquer festa poderia expressar. Vitória permaneceu em seu canto, em silêncio absoluto. Eu podia ver em seu olhar um misto de frustração e reflexão. Não havia mais espaço para arrogância. A autoridade construída sobre o desprezo tinha se esfarelado diante da verdade silenciosa que eu representava. Não senti prazer em vê-la assim. Apenas uma tranquilidade que vinha da certeza de que a justiça da vida nem sempre se faz visível imediatamente, mas sempre se faz presente. Marcos se aproximou e sentou-se ao meu lado. Clara, você mudou tudo hoje, de um jeito que ninguém jamais poderia prever. Eu espero que saiba o quanto isso significa para mim. Respirei fundo, sentindo a força das suas palavras penetrar em mim. Ele não estava apenas agradecendo pelo que eu fizera na cerimônia. Estava reconhecendo toda a vida de esforço, dedicação e coragem silenciosa que sempre carreguei comigo. Pela primeira vez, senti que minha presença genuína tinha um valor que não podia ser ignorado. Alguns convidados que ainda permaneciam se aproximaram, discretos, para conversar comigo. Queriam ouvir sobre minha história, sobre minha rotina, sobre as dificuldades e vitórias que vivi em silêncio. Pela primeira vez, percebi que minhas ações cotidianas realmente importavam e eram percebidas, mesmo que tivessem passado despercebidas por tanto tempo. Enquanto permaneci ali, sentindo cada gesto e cada olhar de reconhecimento, percebi que algo muito maior estava acontecendo. Eu não era mais apenas a faxineira que todos ignoravam. Eu me tornará um símbolo de força silenciosa, de dignidade e de coragem que existe mesmo quando ninguém vê. E isso, acima de qualquer festa, música ou aplauso, era o que realmente importava. O silêncio do salão quase vazio trazia consigo um peso doce, como se cada canto ainda guardasse os ecos do que havia acontecido naquela noite.
Eu me levantei devagar e caminhei pelo espaço, passando por mesas agora desertas, taças esquecidas e flores que ainda exalavam perfume. Cada detalhe parecia carregar um significado novo, como se o lugar tivesse testemunhado não apenas um casamento, mas uma transformação silenciosa. Quando passei perto da mesa onde Vitória estava, percebi que ela desviou o olhar. Pela primeira vez, seus olhos não me lançaram desprezo, mas sim uma estranha mistura de vergonha e silêncio. Aquilo me bastou. Não precisei de desculpas, nem de palavras. O simples fato de ela não conseguir mais me olhar da mesma forma já dizia tudo. Marcos, que ainda permanecia no salão, se aproximou mais uma vez. Clara, eu queria que soubesse, essa noite não será lembrada apenas pelo casamento, mas pelo que você representou. Acho que todos aqui sentiram isso. Senti um calor no peito ao ouvir suas palavras. Não eram apenas um elogio, mas uma confirmação. Meu esforço silencioso, tantas vezes ignorado, finalmente tinha encontrado seu lugar. E não por acaso, mas porque eu nunca deixei de ser fiel a mim mesma, mesmo quando tudo parecia contra. Alguns convidados que ainda estavam no salão se aproximaram novamente, desta vez não apenas por curiosidade, mas com verdadeira admiração. Ouvi palavras de agradecimento, vi olhares sinceros e senti uma energia nova que me envolvia completamente. Era como se, pela primeira vez, eu fosse vista não como uma sombra, mas como alguém que tinha luz própria. Enquanto olhava para o salão, percebi que aquela noite seria lembrada não apenas como uma cerimônia, mas como o dia em que a verdade se levantou diante do desprezo, e todos, sem perceber, ficaram de pé para reconhecê-la. Eu, a faxineira que fora ignorada, agora era alguém possível de apagar da memória deles. E dentro de mim, uma certeza ecoava. Não importa quanto tempo leve, a vida sempre encontra uma forma de dar voz e valor a quem persiste com dignidade. O salão estava quase completamente vazio agora. O murmúrio dos últimos convidados ecoava suavemente entre as paredes, e o ar carregava um perfume misto de flores, velas pequenas lembranças da celebração que se encerrava. Eu caminhei lentamente, observando cada detalhe, absorvendo cada instante, como se o tempo tivesse desacelerado para que eu pudesse apreciar a plenitude daquele momento. Vitória permanecia parada, os ombros levemente curvados, olhando para o chão. Não havia mais espaço para suas palavras arrogantes. A postura dela não conseguia esconder a compreensão silenciosa do que acontecerá. E, curiosamente, isso não me causou satisfação ou vingança, mas uma sensação de completude. O equilíbrio se restabeleceu naturalmente, sem esforço meu. Marco se aproximou mais uma vez, desta vez com um sorriso sereno, mas carregado de emoção. Clara, eu nunca vi alguém transformar uma noite tão simples em algo tão inesquecível. Você nos mostrou algo que ninguém esperava. Respirei fundo, sentindo o impacto das suas palavras. Não se tratava apenas do que eu fizera na cerimônia, mas de tudo que minha vida silenciosa representava. Dedicação, coragem e dignidade mesmo quando ninguém olhava. Pela primeira vez, percebi que meu valor não dependia de aprovação externa. Ainda assim, ser reconhecida era a confirmação de que minha presença fazia diferença real. Alguns poucos convidados que permaneciam se aproximaram para conversar, agora com olhares de curiosidade genuína, não de formalidade ou obrigação. Queriam ouvir minha história, entender minha trajetória, conhecer a pessoa que até então estivera nos bastidores. Pela primeira vez, percebi que minha vida de esforço silencioso não apenas tinha sido notada, mas inspirava respeito e admiração. Enquanto permanecia ali, sentindo o peso e a beleza daquele reconhecimento, percebi algo fundamental. A verdadeira força não está em humilhar, nem em impor. Está em persistir com dignidade, em fazer o que é certo mesmo quando ninguém vê, e em permitir que a vida reconheça seu valor no momento certo. Eu, a faxineira desprezada, agora era alguém impossível de ignorar, não pela arrogância, mas pela coragem, integridade e presença genuína. E naquele instante, soube que, mesmo depois que as luzes se apagassem e os convidados fossem embora, algo havia mudado para sempre. Minha história tinha sido contada, meu valor tinha sido visto, e minha força silenciosa finalmente conquistara o lugar que merecia. O salão agora estava silencioso, exceto pelo som suave da música de fundo que ainda ecoava das caixas de som.
As mesas estavam vazias, os copos e pratos já recolhidos, e as luzes baixas criavam uma atmosfera de calma e reflexão. Eu caminhei lentamente pelo espaço, sentindo cada passo como um testemunho do que aquela noite representava. Vitória estava sentada sozinha em um canto, olhando para o chão. Seu olhar não tinha mais altivez, nem desprezo. Havia apenas uma mistura de confusão e reconhecimento silencioso. E eu não senti raiva. Senti algo mais profundo. A certeza de que a vida, de alguma forma, sempre encontra uma maneira de mostrar quem merece respeito. Marco se aproximou de mim, segurando minhas mãos com firmeza. Clara, eu quero que você saiba que hoje você mudou tudo para todos nós. Não apenas a cerimônia, mas a nossa visão de vida, de respeito, de dignidade. Sorri, sentindo uma paz interior que nunca havia experimentado. Não era orgulho, mas a confirmação de que a persistência, a coragem e a integridade silenciosa realmente importam, mesmo quando o mundo insiste em ignorá-las. Pela primeira vez, percebi que minha presença tinha força suficiente para inspirar, mesmo sem buscar reconhecimento. Alguns convidados restantes se aproximaram discretamente, com curiosidade genuína, desejando ouvir mais sobre minha vida, minhas experiências e a maneira como eu conseguia manter minha dignidade em meio ao desprezo diário. Pela primeira vez, senti que minha história importava, que minhas ações silenciosas tinham impacto, que minha vida tinha valor reconhecível. Enquanto caminhava pelo salão, absorvendo cada gesto, cada olhar, cada palavra, senti que algo havia mudado profundamente. Eu não era mais apenas a faxineira desprezada. Eu era alguém que mostrava, sem alarde, que força, bondade e coragem podem mudar percepções e conquistar respeito verdadeiro. E naquele momento, compreendi plenamente que a vida recompensa quem persiste com dignidade. Eu havia passado anos sendo ignorada, mas agora minha presença tinha significado. Minha história era ouvida, e meu valor, finalmente, impossível de ser ignorado. O salão estava completamente vazio agora. Apenas a luz suave da lua entrava pelas janelas, iluminando as flores murchas que ainda guardavam o perfume da noite. O silêncio era profundo, mas não pesado. Havia nele uma sensação de completude, como se a própria noite tivesse testemunhado algo maior do que qualquer cerimônia poderia conter. Eu caminhei até o centro do salão, fechando os olhos por um instante, respirando fundo. Cada detalhe da noite ainda ecoava em minha mente, olhares, gestos, sussurros de admiração e respeito. Pela primeira vez, senti que meu lugar no mundo não dependia de quem me ignorava ou desprezava, mas a força que eu cultivava todos os dias dentro de mim. Vitória estava parada perto da porta, observando. Seus olhos finalmente encontraram os meus, e ali havia algo que antes jamais vi nela: reconhecimento silencioso. Não havia palavras, apenas o peso do que havia acontecido. Pela primeira vez, eu não era apenas vista, eu era respeitada. Marco se aproximou, segurando minha mão, e disse suavemente: Clara, você não apenas mudou a cerimônia, você mudou nossas vidas. Nunca mais vamos esquecer o que você nos mostrou hoje. Senti lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto, mas não de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de vitória, de libertação. Cada dia de esforço invisível, cada gesto de bondade ignorado, cada momento de coragem silenciosa culminava naquele instante. Eu não precisava mais provar nada para ninguém. O mundo finalmente reconhecia meu valor, mas, mais importante, eu mesma sentia minha força consolidada. Caminhei até a porta principal, parando por um instante para olhar para trás. O salão vazio parecia agora maior, mas não solitário. Estava cheio de memórias, de transformações, de dignidade. Sorri, sentindo que aquela noite não havia sido apenas sobre um casamento, mas sobre a vida e o poder de persistir sendo fiel a si mesmo. E assim, saí do salão. A lua brilhava acima, iluminando meu caminho. Eu não era mais a faxineira que todos desprezavam. Eu era alguém possível de ignorar, não pela ostentação, mas pela coragem, pela dignidade, pela força silenciosa que sempre carreguei. A noite tinha terminado, mas minha história estava apenas começando.